e depois a gente vai subir isso em um Drive, né? Para sempre que vocês quiserem ter acesso, vão poder realmente baixar, né? Ou então assistir online por aí mesmo, tá bom? Então, pessoal, o tema do treinamento, né? Eu vou começar agora, a gente já deu uns 10 minutinhos aí, tem muita gente que daqui a pouco precisa voltar para o trabalho. A ideia é mais ou menos 1h30 aí de treinamento, né? E assim, gente, é um treinamento extremamente importante para todos, do ponto de vista de estratégia, do ponto de vista de adaptação de mercado, viu? Então, gostaria muito que todos tivessem muita atenção. As perguntas serão abertas no final, gente, então a gente realmente vai mutar todos os microfones aí, a gente vai desenvolver o treinamento e no final a gente vai abrir espaço para perguntas, né? Questionamentos, inferências também, né? Para todo mundo realmente participar desse momento da gente aí também. Então, vamos lá, pessoal. Vendedor na era digital. Junto comigo, pessoal, não somente eu vou apresentar, alguns membros do marketing também da Moarama, né? O Gabriel Campelo, nosso analista de performance. A Moarama não, a Renatinha, que está com o nome Moarama, eu só li ali. A nossa analista de conteúdo, a Mayra também, nossa analista de demanda interna. Então, e outras pessoas que também participaram disso, o Diogo, o designer, né? A Ellen, o Gabriel Castro. Né? Então, esse treinamento foi preparado, gente, com muito carinho. Fazia tempo que a gente estava querendo, né, fazer esse material, né, para desenvolver para vocês. Então, espero mesmo que aproveitem todo esse conteúdo também. Ok, pessoal. Vamos lá. O que a gente vai conversar hoje, pessoal? A gente vai falar um pouquinho sobre comportamento do consumidor e marketing digital, né? Então, a gente vai falar sobre como funciona esse novo digital, né? A gente vai falar um pouquinho sobre mídia e performance, a gente vai falar sobre o marketing 5.0, né? Que já é uma tendência e realidade, né? A gente vai falar sobre o novo comportamento, o que muda, né, nessa era pós-pandemia do ponto de vista digital para concessionárias. A gente vai falar de estratégias de marketing 5.0, tendências de consumo, como gerar conteúdo, né, dentro das lojas. Vamos falar sobre a integração dos times de marketing e vendas, né, sobre o novo modo de vender online, né, o perfil do novo vendedor na era digital e alguns aplicativos, né. E além disso, pessoal, a gente mudou também algumas questões dentro do departamento de marketing, né, em relação a processos, organograma, a gente está passando por algumas transições aqui dentro também, e era importante esse momento a gente fazer esse alinhamento com todos também. Antes, pessoal, da gente começar, eu vou apresentar cada um que está presente aqui, que vai dar essa pauta com vocês, né? Meu nome é Carlos, pessoal, eu estou como consultor aqui na Moarama, né? No momento que a Lara saiu, eu fiquei aqui, assumi algumas questões delas, não todas, né? Mas a gente modificou algumas coisas. Agora a gente está passando por uma nova contratação de gerência, né? Então, eu estou meio que fazendo essa transição, né? O nosso contrato era de 3 meses, mas eu estendi esse quarto aí justamente para a gente adaptar novos processos. E muito do que a gente está colocando aqui vem desse time que participou, né? Desses últimos 4 meses, né? Dessas modificações do departamento que a gente vai conversar também. Então, só para conhecerem um pouquinho, né? Acho que alguns já tiveram contato comigo, mas meu nome é Carlos, né? Sou professor também, né? Tenho uma empresa voltada para consultoria e gestão de mídia e performance, né? Hoje eu sou professor em algumas instituições de ensino na área de marketing e na área de gestão comercial junto com a venda online. Então, mais ou menos essas frentes, né? Hoje eu estou no IBOG, estou também pela Federal de Goiás como professor convidado, né? Então, tenho certeza que a gente vai compartilhar muita coisa aí junto com vocês também. Gabriel? Bom dia, pessoal. Muito bacana, né, ver a presença de todo mundo aqui. Realmente, como o Carlos falou, essa ideia do treinamento já é algo que a gente vem discutindo já, né, já há um tempinho. Percebo que tem algumas pessoas da área de vendas, né, vendedores também. Então, para quem não me conhece, eu sou o Gabriel Campelo. Estou como analista de mídia e performance aqui na Umuarama. E, além disso, né, atuo como estrategista digital, né, sou graduado em marketing, tenho uma especialização em marketing digital e também fora daqui, né, a gente acaba que está muito sempre dentro do mercado. Eu já atuei também com negócios locais, mercado de educação, varejo e infoprodutos. Aqui tem minhas redes sociais, né, quiser depois dar uma olhadinha, estou aí à disposição. Bom dia, pessoal. Meu nome é Renata. Atualmente estou aí como analista de conteúdo, né, no departamento aqui de marketing.
Sou formada em Relações Públicas, né? Tenho aí uma pós em Marketing Digital. Já estou atuando nessa área já tem algum tempo, né? Desde até antes da minha formação, eu já atuava no mercado digital e trouxe aí uma experiência já no mercado de concessionárias, né? Com essa questão de reposicionar a marca, estratégias de conteúdo. Então, espero que eu possa contribuir aí sempre com vocês e vamos, né, agregar aí os conhecimentos para a gente crescer juntos. Bom dia, meu nome é Mayra, eu sou analista de demandas e planejamento hoje na Umuarama. Eu sou publicitária, atualmente eu estou cursando uma pós-graduação em comunicação e marketing. Eu atuo no mercado de varejo desde 2015, e meu foco sempre foi planejamento de campanhas, o relacionamento com os clientes, né, principalmente os clientes internos, e gestão de demandas e toda a parte operacional. Meu LinkedIn também está aqui, caso alguém queira conectar. Beleza. Estão me escutando melhor, pessoal? Falaram que meu áudio está baixo, melhorou? Ok? Tá ok? Beleza, então. Então, vamos lá, pessoal. Para começar, uma pergunta rápida, né, que realmente muita gente confunde quando a gente fala de marketing, né? Então, o que é marketing para a gente, né? Então, marketing tem a ver com posicionamento, marketing tem a ver com retenção, com captação online, com brand awareness, né? E quando a gente pega o contexto básico dessa palavra, né, pegando aí a bibliografia que a gente fala básica, ela simplesmente define como, né? Marketing é a ciência e a arte de explorar, criar e entregar valor para satisfazer as necessidades de um mercado-alvo com lucro. Marketing identifica a necessidade e desejos não realizados e define, mede e quantifica o tamanho do mercado identificado e o potencial de lucro. Então, assim, pessoal, por mais que a gente fala de digital, né, por mais que a gente fala de uma série de palavrinhas que são complexas dentro desse contexto, o intuito e o objetivo final do marketing é gerar lucratividade para a empresa. Só que para gerar lucratividade, a gente não pode agir só no fundo do funil, ou seja, para pessoas que estão preparadas para comprar. A gente tem todo um contexto, uma jornada de compra que a gente precisa, né, participar. E quando a gente fala de marketing nesse contexto, o time comercial ele tem suma importância diante de todo esse processo. E aí, o que acontece? Quando eu falo de internet em si, né, online, todas essas palavrinhas, pessoal, estão dentro do nosso contexto e o vendedor 5.0 que eu classifico, ele precisa começar a compreender esses termos, entendeu? Ele não precisa ser um especialista em TikTok, ele não precisa ser especialista em uma mídia de performance, mas ele precisa compreender, né, de onde vem, né, esses contatos, esses leads, realmente para fazer acontecer e a conversão seja muito mais efetiva. Então, todos esses termos aqui são termos que nos permeiam, né, realmente gerar valor. A gente percebe que mês a mês a Umuarama consegue ter mais resultado. Em novembro mesmo, a gente teve uma participação de venda online gigantesca. Só que ainda existe um mercado e uma abertura gigantesca para a gente trabalhar nesse sentido também. Para vocês terem uma ideia, pessoal, aqui eu trouxe alguns dados da We Are Social, né, que é uma fonte de pesquisa extremamente confiável, né, do último ano de 2021. A gente percebe que o número de pessoas conectadas em rede social versus o total da população, na América do Sul, a gente está falando de 72%. Olha só, ainda existe um mercado aí de 28% que ainda dá para crescer. Mas, se a gente começar a pensar, olha a quantidade de pessoas que está em rede social e que está conectada. Então, o canal social, e aí eu estou falando de YouTube, eu estou falando de TikTok, de Pinterest, de LinkedIn, de Waze, ou seja, todos esses canais são redes sociais que as pessoas estão. Então, por isso, cada vez a marca precisar estar mais presente dentro desse contexto. Se a gente pega, por exemplo, usuários de internet versus total da população, América do Sul também, 72%. Mas se a gente compara com países desenvolvidos, né, América do Norte, ali pegando Estados Unidos, Canadá, e pegar a Europa, a gente ainda tem um espaço gigantesco para crescer. Então, existe um universo, por mais que seja obrigatoriedade, né, da gente estar no digital de maneira bem feita, a gente percebe que nós ainda, né, dentro da América do Sul, estamos muito aquém, né, do que a gente vê em outros países também. Então, existe um espaço gigantesco para crescer. Então, quando a gente fala de digital, pessoal, eu gosto muito dessa frase de um autor desconhecido, que ela fala o seguinte, ó, as mídias sociais são muito mais sobre psicologia e sociologia do que tecnologia.
Então, às vezes, a gente foca tanto em algoritmos, tecnologias, mas não entende o comportamento do nosso cliente. E aí, por isso, a gente convida, né, o time comercial a participar desse momento. Porque quem que está no ponto de venda, quem que está ligado diretamente com as pessoas que estão comprando nossos produtos, é o vendedor. Então, essas reuniões estratégicas que, no final, a gente vai apresentar um novo processo que a gente tem de marketing, são importantíssimas, né, para justamente saber quem está indo à loja, quem está ligando, quem está entrando em contato, né, com o nosso time, porque aí eu tenho integração. Aí eu sei que a estratégia de marketing realmente ela está fazendo sentido dentro desse contexto que a gente está conversando também. Então, pessoal, no digital, a gente percebe que existem alguns canais que têm destaque. Vou trazer alguns aqui para vocês terem ideia antes da gente entrar de maneira mais prática, mas, por exemplo, o Facebook, né? Muita gente acha que ele morreu, né? Hoje são 130 milhões de usuários brasileiros, né? Ou seja, o Brasil é o terceiro país mais efetivo no Facebook. Então, não acho que é um canal que está morrendo, não. Uma coisa que eu sempre gosto de falar dentro do marketing, pessoal, marketing não dá asa para achismo. Às vezes, o que não é canal para a gente, não quer dizer que não seja para o outro. Então, o público mais velho está muito presente no Facebook. E a gente analisa as campanhas que a gente tem hoje, a gente percebe muito isso. Algumas campanhas performam melhor no Facebook do que o próprio Instagram. Por quê? Segmento de cliente, perfil de cliente também. E aí a gente está falando 60% de 35 a 54 anos e 29% de 18 a 34. Quando eu pego o Instagram, pessoal, 69 milhões de usuários, né? 59% se identificam como mulheres e 89,4% das marcas estão presentes no Instagram. Então, por enquanto, é um queridinho aí, né, das redes sociais. É claro que a gente tem um TikTok crescendo absurdamente e preocupando até o time do Instagram, que agora já deu uma visão que a rede social vai ser mais vídeo, por isso que a gente está também dando esse treinamento. Daqui a pouco o Gabriel vai falar como produzir vídeos também, porque a gente precisa começar a andar nos trilhos, pessoal. Então, assim, realmente o digital, ele modifica e ele é muito dinâmico, né, dia a dia. Então, a gente precisa começar a compreender um pouquinho isso também. 40% dos brasileiros com mais de 13 anos utilizam o Instagram e 35% dos usuários têm entre 25 e 34 anos. Outro perfil, pessoal, mas o LinkedIn para a gente não serve. Negativo, pessoal. Grandes marcas estão anunciando dentro do LinkedIn, principalmente por veículos prêmios, né? Porque a galera do LinkedIn são pessoas realmente que se preocupam muito com a marca pessoal. E aí o LinkedIn, pessoal, é uma rede social que está crescendo, que também tem a parte de anúncios lá dentro, né? E aí 43 milhões de brasileiros já estão nessa rede. E o Brasil é o terceiro maior produtor de conteúdo em vídeo da rede. Percebe que, pessoal, em rede social, o país, na verdade, em consumo de internet, o Brasil só perde para 2 países, pessoal, Tailândia e Filipinas. O restante, a gente está no topo ali, ou seja, nós brasileiros consumimos muito conteúdo. Na maioria das vezes, não de forma útil, né? A gente gasta muito tempo, perdemos muito tempo ali. Mas eu, como empresário, eu, como gestor, eu, como marqueteiro, a gente precisa olhar isso como um ponto positivo, porque dá para explorar esses canais, já que as pessoas utilizam, a nossa marca precisa estar ali também. E 47% das marcas e empresas têm um perfil no comercial, né, dentro do LinkedIn também. Um perfil que a gente não dá tanto destaque dentro aqui, realmente esse é mais para acompanhamento de notícias, mas a gente precisa estudar uma melhor forma de estar também. Twitter, né, 27 milhões de contas ativas, né? 30% das marcas diminui consideravelmente em relação às outras. 66% dos usuários se identificam como homens, né? E 78% dos usuários querem acompanhar notícias em tempo real. Então, esse é um canal, pessoal, não muito para venda, é um canal de abastecimento de informação. Então, é um canal realmente para alimentar pessoas que estão querendo saber sobre conteúdos também. YouTube, pessoal, um canal fortíssimo também dentro do nosso contexto. E aí a gente percebe, pessoal, isso eu sempre bato e converso com o time aqui, a gente percebe que o YouTube, quem está ganhando espaço não são as concessionárias, não são as marcas, são o quê? YouTubers, que têm ganhado um espaço grande e vendido propaganda para quem? Para as concessionárias, para as marcas também. Sendo que nós, pessoal, com muito mais recursos e com um time muito rico, poderia estar produzindo conteúdo e, às vezes, substituindo esse papel do YouTuber. Então, o YouTube ele tem essa característica de falar, comparar, entendeu? E a gente percebe que vários e vários canais estão bombando, né, a partir de estratégias de conteúdo assim. Então, 98 milhões de brasileiros conectados,
50% dos brasileiros acreditam que o YouTube é o lugar onde encontram tudo que querem assistir, e 62% dos usuários se identificam como homem, né? E 68% dos usuários gostam de propagandas que tenham relação a vídeo. A propaganda de YouTube é chata. Pelo contrário, se você criar um conteúdo relevante e realmente um anúncio que faça sentido, ela realmente tem valor. E aí, pessoal, nesse sentido, o Gabriel vai explicar um pouquinho do que a Umuarama já está fazendo para eu entrar novamente no contexto que a gente vai querer explicar para vocês. Vai lá, Gabriel. Perfeito. O Carlos comentou bastante, pessoal, a respeito um pouquinho sobre anúncio, né? Ele comentou ali que algumas dessas plataformas, na verdade, todas que ele mostrou, a gente tem aí essa questão de investimento em mídia, né? E quando a gente tenta explicar, né, até algo que a gente sempre debate em reuniões, fala sobre mídia, sobre anúncio, sobre alguma coisa /ads, e trazendo um conceito para vocês entenderem o que é de fato nessa parte de mídia performance, ela trazendo aqui um breve conceito, né? Ela consiste aqui em um tipo de propaganda, tá bom? Que não é paga com um valor pré-determinado. Apesar de que a gente coloca ali, define quanto a gente quer gastar, porém o custo por um resultado, ele é variável. E aí depende da performance do anúncio. Trazendo um exemplo aqui bem breve, o preço de um determinado anúncio pode ser baseado em quantas vezes ele foi visto, ou quantas vezes ele foi clicado, ou até quantas vezes ele gerou um lead. Então, tudo depende realmente da forma que a gente comunica, né, da forma para quem que a gente anuncia e tudo mais. E existe vários canais, né, pessoal, para a gente anunciar hoje. A gente tem aqui o Google, né, como um dos principais buscadores, é possível anunciar. Ainda falando de Google, a gente tem a mídia display, que são banners em sites parceiros. Quando a gente vem para redes sociais, tem uma infinidade, né? Tem o TikTok, Facebook, tem o próprio LinkedIn, o Twitter. Falando de vídeo, a gente tem o YouTube também como um dos principais canais para visualização de vídeo e também plataforma de anúncio. Em mensagens, a gente tem aí o Telegram, o WhatsApp. O WhatsApp hoje ainda não permite anúncios, né? Mas a gente tem acompanhado e sabe que possivelmente é algo futuro que eles querem trabalhar para também, né, nesse meio de mensagens. O Messenger ele já tem anúncios que é atrelado ao Facebook. No segmento de áudio, a gente tem um exemplo do Spotify, mas também tem outras ferramentas de áudio hoje, de streaming, que é possível a gente também trabalhar anúncios. E até os marketplaces, né, que a gente tanto conhece, estão implementando, né? Eu tenho acompanhado recentemente a Americanas, ela tem implementado a sua própria ferramenta de anúncios dentro mesmo do e-commerce deles. E assim, existe realmente outras infinidades, né, que a gente não trouxe, mas aqui são as principais para ter realmente essa noção de mercado. Quando a gente fala da Umuarama, né, onde que a Umuarama ela está hoje, a gente tem uma presença no Google, tá bom? E falando um pouquinho de Google, né, que é o Google Ads, que ele aborda tanto a display, a de pesquisa e ao próprio YouTube, como que funciona, né, essa dinâmica de anúncios dentro do Google? O objetivo é que a gente mostre a marca para pessoas que buscam pelo produto ou serviço, tá bom? A gente consegue entender melhor o que essas pessoas estão buscando na internet, conseguimos exibir vídeos do nosso produto ou serviço para quando elas estiverem ali assistindo ou pesquisando por algo no YouTube. Com base nesses acessos e interações, a gente consegue personalizar, né, criar públicos personalizados de acordo com o comportamento desse usuário. A gente tem dados mais concretos para realmente nortear melhor as nossas estratégias e a gente consegue aí ter um reforço de marca, né, para realmente quando o usuário estiver buscando por algo, a nossa marca ser a primeira que ele encontra ali. No próximo slide, tem aqui alguns exemplos, tá, de anúncios reais que a gente já vem desenvolvendo. Eu trouxe aqui 3 exemplos, mas todas as marcas a gente já faz um trabalho. A tendência é que a gente consiga, né, abordar cada vez mais em todos esses canais. Tem um exemplo aqui de um material que a gente rodou uma vez para Fiat, esse aqui foi recente para Harley, e a própria pesquisa, né, do Google, que isso aqui está em todas as marcas, quando o usuário procura por um modelo, ou pela Umuarama Harley, Umuarama Fiat, Volks, aparece ali o anúncio, né, da nossa página em primeira opção realmente para
o usuário não ter ali dúvidas, né, e clicar ali no primeiro site. Tem um outro exemplo que já é falando um pouco de mídia orgânica, mas tem ligação diretamente, né, com os anúncios também, que é o Google Meu Negócio, que é esse cardzinho que aparece quando você pesquisa por uma das nossas unidades. Então, ele mostra ali horário, direcionamento de site, avaliações também. E o que é bacana é que aqui ele tem uma mesclagem de anúncio pago com mídia orgânica. Nesses últimos anos, né, a gente trabalhou fortemente essa presença digital orgânica também. E hoje, se você procurar pelo termo Umuarama mais uma marca, além dos anúncios, né, você vai ver que as páginas dos nossos sites são as primeiras a aparecer. Então, isso reforça também esse trabalho, né, que a gente veio desenvolvendo até aqui. Quando a gente vem falando um pouquinho de Facebook e de Instagram, né, que é uma das outras plataformas que a gente mais está presente, a dinâmica dela também é um pouco similar ao Google, só que a diferença é que aqui o usuário ele não está procurando por você. Ele está ali fazendo alguma coisa que ele gosta, né, que é vendo ali as notícias, acompanhando amigos ou algumas marcas, e aí aqui a gente precisa mostrar, né, a nossa marca e que possui interesses em comum com o que a gente vende. Então, realmente é uma linha muito mais de relacionamento. A gente precisa conectar a marca a pessoas, né, e criar a própria audiência, realmente para elas terem esse desejo de acompanhar as nossas atualizações. A gente precisa manter esse contato próximo com esse público. A gente consegue também criar públicos personalizados para impactar eles depois através de anúncios, né, com base nessas interações. A gente tem essa viés de dados, né, que é uma das coisas que o marketing digital oferece, que é essa essência de dados e dados realmente fiéis, imensuráveis, né, para a gente acompanhar os resultados. E também essa questão do reforço de marca, né, que é muito importante nos dias de hoje. E tem aqui alguns exemplos também, né, de algumas marcas que a gente... todas as marcas, na verdade, a gente trabalha anúncios, né, mas trouxe aqui uns exemplos, né, de anúncio no Facebook, como é que ele aparece, no Instagram, como é que ele aparece, e no Instagram ali nos stories, né, que esse mesmo formato ele também aparece em alguns casos no Instagram Reels, né, que é uma tendência aí também, seguindo aí essa linha do TikTok. Beleza, pessoal. Então, assim, o que é importante, só para fazer vínculo aí, né, com a fala do Gabriel, é compreender que, assim, a parte paga, ela é muito bem feita, né, mas a parte orgânica, né, e os promotores da marca que são internos, elas também fazem muito sentido. Então, a gente vai começar a conversar agora de um contexto diferente. Daqui a pouco a gente vai passar também alguns aplicativos, algumas boas práticas para vocês aí da área de vendas, mas só para contextualizar o que o Gabriel falou a parte paga, cara, ela está sendo feita. A parte orgânica também, ou seja, ranquear ali nas primeiras posições do Google, né? Desenvolver um conteúdo, a gente percebe que ainda existe um espaço grande, né? Para essa parte orgânica, né? Para gerar mídia espontânea e, consequentemente, gerar resultado também. E aí, quando a gente fala de tudo isso que a gente está conversando, pessoal, na última bibliografia do Kotler, né, saiu agora Marketing 5.0, inclusive um livro muito legal aí para quem gosta de leitura e acompanhar também. Então, hoje, quando a gente fala de marketing 5.0, pessoal, que é o que a gente está vivendo e por isso que a gente está conversando agora, né? A gente está falando de uma economia basicamente digital. Então, a gente percebe que as marcas estão todas convergindo para aplicativos, para mídia online, né? A própria venda, ela tem se tornado inside sales. O que é o inside sales? É vender de dentro da casa, né? Através de canais online. A tecnologia, pessoal, eu gosto de dizer que ela age como meio e não como fim. Eu vejo muito CEO, às vezes, muito empreendedor, investindo muito em tecnologia, mas não investindo em processo. Não adianta você ter uma Ferrari ali, né? Se a gasolina que você tem não é compatível com o motor, por exemplo, né? Então, realmente, a tecnologia ela tem que ser muito alinhada a processos, né? Para que tudo isso funcione de maneira muito assertiva. O marketing muito ágil, não dá para pensar que eu vou planejar, mas daqui a pouco mudou alguma coisa, ou seja, as correções de rota, pessoal, eu gosto de comparar que é trocar o pneu do carro com ele andando. Ou seja, é muita coisa que acontece e a gente tem que modificar à medida que as coisas estão acontecendo. É claro que isso depende muito de equipe, é claro que a estrutura nossa atende várias lojas, às vezes existe um time ali de prazos, né? A gente começa a perceber que a gente precisa estar antenado de ponta a ponta, porque às vezes a gente está fazendo uma coisa que já está defasada, então a gente precisa começar a compreender um pouquinho também. E atender esse consumidor, né? Esse cara 4.0, que é um cara
meio desesperado, né? Um cara que realmente qualquer tipo de problema ele vai nas redes sociais, é um cara que, sabe, ele acha que por ser digital tem que ser muito mais rápido, mas é um cara também que se comunica bem através desses canais. Então, quem que é esse consumidor 5.0, pessoal? O cara que compra hoje, primeiro ele é conectado e atualizado. Antes dele comprar, ele pesquisa, ele faz um benchmark, ele analisa tudo, ele vê vídeo do YouTube. E aí é um questionamento, será que a Umuarama está presente em toda essa jornada desse cara? Ou será que a Umuarama só está no fundo do funil quando ele está querendo comprar mesmo? Então é uma preocupação que a gente, nós vendedores, o time de marketing precisa começar a compreender, entender que a gente precisa produzir conteúdo não simplesmente de venda. A gente tem que ter conteúdos informacionais para trazer esse cara e convergir ele para uma venda muito mais simplificada, né? Esse cara exige uma boa experiência, e a experiência, desde a parte que ele procura, de atendimento, né? A gente está falando de plataformas omnichannel, ou seja, são todos os canais onde o centro é o cliente. Não adianta eu ter um posicionamento e uma marca que se comunica bem no Instagram, sendo que o atendimento comercial ele deixa a desejar, né? Então, esse cara quer praticidade e ele se preocupa com causas também. Então, quando a gente fala dessa economia 5.0, né, pessoal, a gente percebe que as pessoas e consumidores, elas têm preocupado também muito com os valores da marca. E por isso que a gente sempre tem que mostrar muito, né, esse lado sustentável da marca dentro da rede social. Você pode ver que daqui a pouco eu vou mostrar os principais players que têm o maior valuation, né, ou seja, o valor de mercado, grande parte deles trabalham uma marca muito forte também. Então, por exemplo, pessoal, as marcas mais valiosas Brasil, né, segundo o relatório da Interbrand de 2021. Eu estou pegando Itaú, Bradesco, bancos, né, claro, né, por conta do produto, né, que realmente é bastante lucrativo, mas a gente começa a perceber de marcas que estão despontando em termos de valores por conta também, né, do posicionamento que elas trazem. Aqui eu vejo XP, por exemplo, pessoal. A XP de 2020 para 2021 subiu 25 posições. Para quem não sabe quem é XP, o que é uma marca, uma corretora, entendeu, de investimentos. Os caras se preocuparam muito, lançaram um comercial, investiram milhões, e era mostrando o Guilherme, né, que é o CEO lá, né, que ele vendeu o carro e tal. Tipo, ou seja, os caras investiram muito em posicionamento. Então, às vezes, a propaganda, pessoal, ela não precisa identificar somente venda, promoção. Às vezes, o posicionamento que você cria para a marca, isso, consequentemente, no futuro vai gerar vendas muito mais fáceis, muito maiores também. E aí outras também, né, pessoal, para vocês entenderem o contexto. Quando a gente pega mundo, pessoal, as marcas mais valiosas, olha só, né? Empresas de tecnologia, né? Apple, Amazon, Microsoft, Google, Samsung, ou seja, empresas que estão investindo em tecnologia. Até numa reunião dos líderes que eu estava participando, tem uma empresa agora voltada para seminovos, chama Kavak. Não sei se vocês já deram uma olhada nela. Cara, ela avalia o seu carro em 10 segundos. 10 segundos os caras avaliam o seu carro. Ou seja, ele se propõe a vender com um valor bom de mercado. Você entra lá dentro do site, coloca as informações do seu carro em 10 segundos, com o algoritmo ele já dá uma olhada em todos os portais automotivos e traz ali o preço do seu carro. Ou seja, tecnologia, pessoal, cada vez mais vai estar embarcada dentro de concessionários. A gente está falando, pessoal, de um metaverso, para quem está acompanhando, já tem gente vendendo carro no metaverso. Já tem gente vendendo iate no metaverso. O que é o metaverso? É uma realidade virtual, pessoal. Ou seja, é um mundo onde você vai usar um óculos ali, né? E vai participar de outro contexto. Ou seja, o mercado imobiliário já está investindo, vendendo lotes, casas. E assim, gente, eu estou falando de valores estratosféricos, entendeu? Ah, Carlos, mas pô, isso é muito fora da minha realidade. É fora da realidade hoje. Mas a gente tem que começar o quê? Absorver um pouquinho disso também. Então, tem muita coisa acontecendo que às vezes a gente fica só no nosso mundinho e aí, daqui a pouco, a gente está o quê? Atrasado nesse sentido também. Então, pessoal, quando a gente fala digital, eu gosto muito dessa frase do Walter Landor, que ele fala o seguinte, ó, produtos são feitos na fábrica, marcas são construídas na mente. E eu acho que é um ponto que a gente precisa trabalhar melhor. Sabe, a Umuarama tem um time muito bom, o marketing está crescendo, é claro que a gente ainda precisa de muita coisa, mas a gente precisa começar a construir mais posicionamento. E é um trabalho que tem que ser feito não só pelo time de marketing, é o comercial, sabe, é a diretoria. Então, esse treinamento é meio que para plantar uma sementinha para a gente começar esse trabalho também. Eu gosto de usar essa analogia aqui, pessoal. O rapaz está olhando para a mulher e ele fala assim, olha, eu sou para casar, eu sou para você me amar ali, né? Ou seja, esse é o papel do marketing. Ele tenta convencer alguém através de uma fala.
A publicidade, pessoal, ela tem o papel de frequência e repetição. Poxa, eu sou para casar, eu sou para casar, eu sou para casar, né? 3 vezes tentando ali, né, para guardar na cabeça da pessoa. Já relações públicas, pessoal, uma mulher, uma amiga dela, né, fala, poxa, eu entendo, esse cara é para casar, é de verdade, esse cara é bom para casar, ou seja, um intermediador falando que realmente aquela marca é forte. E o papel do branding, pessoal, que é o posicionamento que as marcas que eu apresentei nos slides anteriores fazem, é isso aqui, ó. A própria mulher, o próprio consumidor fala, poxa, você é o cara que eu quero para casar. Então, é um posicionamento que demora a ser construído, mas ele tem que ser trabalhado, né, ao longo desse período, desse tempo também. Mas vamos lá, pessoal. Então, posicionamento, pessoal, é igual marca. Por que o Carlos está falando isso? Daqui a pouco o Gabriel vai falar de como se posicionar, né, de como criar conteúdo, né? Mas primeiro a gente tem que entender o que é marca, né? Então, branding, pessoal, é marca. Olha só, simplesmente esse slide, eu não estou falando que marca que é, mas simplesmente pelas cores, vocês já sabem que é a Coca-Cola. Ou seja, pela curvatura, pelo vermelho e por aí vai. Como, por exemplo, o complementar dessas frases. Por exemplo, esponja de aço é... Manda no chat aí, pessoal. Esponja de aço é o quê? Esponja de aço é o quê? A Solan, né? De mulher para mulher, Marisa. Red Bull te dá asas, né? Havaianas todo mundo usa, né? Ou seja, a marca, pessoal, ela realmente consegue se manifestar de diferentes formas. Por exemplo, a Mercedes, você vê a logo, você consegue saber que é a Mercedes. A cor, por exemplo, o Itaú, você sabe que é o Itaú, pela padronização das lojas, né? A textura, você sabe aqui que é Havaianas. A forma, a garrafinha da Coca, ela é ali patenteada, você sabe que é Coca-Cola, né? O objeto, você sabe que é o Lego, o design, né? As entradas da BMW, né? O porta-voz, né? O Steve Jobs, cara. Às vezes a gente até confundia a marca Apple com o Steve Jobs. Vocês terem uma ideia, quando o Steve Jobs estava morrendo, pessoal, o Tim Cook, que é o atual CEO, ele começou a se apresentar ao lado do Steve Jobs com a mesma vestimenta, pessoal. O quão era importante o papel do CEO dentro da estratégia da marca. Então, eles começaram a vestir o Tim Cook da mesma forma, porque sabia que daqui a pouco o Steve Jobs se afastaria desse projeto, e aí passaram para o Tim Cook, né? A Apple hoje, pessoal, é uma das poucas empresas que vale trilhões. Olha só, para vocês terem uma ideia também. Então, personagem, né? Aqui tem os Lumens, som, né? A Globo, né? Então, Tintim, o Plim Plim da Globo, a gente sabe. A fragrância de uma loja da Melissa, você passar na porta, você sabe que é Melissa também. Então, assim, gente, quando a gente fala digital, o posicionamento é importante, mas o que mudou, né, para o digital a partir da pandemia? Eu estou falando agora, pessoal, de um consumidor que gasta muito tempo na internet. O cara fica 77% pesquisam, consultam e-mail, 86% escutam música, né, enquanto estão trabalhando, ou então enquanto estão em casa, né, 93% estão assistindo filmes, né, vídeos e programas, 77% estão interagindo nas redes sociais, 68% estão lendo notícias, 64% estão jogando online, 64% fazem compras, 52% administram sua vida bancária, 40% trabalham e 50% pedem delivery. E quando a gente olha, pessoal, o digital, vocês vão perceber que a influência desses canais se tornaram muito mais fortes no período pós-pandemia do que antes da pandemia. Para você ter uma ideia, Google, pessoal, pré-pandemia, a influência era de 43%, pós-pandemia, 62%. Indicação de amigos, 32% pós, né? E antes, 49%. Opinião de outras pessoas, pós, 27% e pré, 46%. Redes sociais, pré, 37% e pós, 46%. E TV, pessoal, pré, 27% e pós, 20%. Isso aqui segundo dados da Conversa. Ou seja, as pessoas elas estão com mais segurança de acreditar as informações que estão na internet. Antes, pessoal, há 5 a 6 anos atrás, as pessoas tinham muito receio de comprar na internet. E a gente começa a perceber que o ticket dos produtos que estão sendo vendidos na internet estão aumentando. Sabe? A gente vê o mercado imobiliário despontando através da venda online, o mercado nosso despontando na venda online. Então, produtos de ticket alto estão sendo comercializados. Por enquanto, o e-commerce ainda é um pouco distante para vender um produto, um carro, por exemplo, mas a gente está vendo que já existem iniciativas, mas para acessórios, pós-venda, cara, isso já é uma realidade, a gente precisa explorar mais um pouquinho também.
Então, aumentou o consumo também, pessoal, de informações, TV, redes sociais, jornais, né? As pessoas mais em casa, mais consumo de conteúdo também. E aí, alguns títulos de notícias que a gente separou para vocês, né? Então, dispositivos móveis somam 91% do tempo de conectividade no Brasil. O cara está no celular. 93% dos brasileiros pesquisam no Google antes de comprar. Por isso a gente está no Google, porque o cara pesquisa, faz comparativo para depois ir no showroom, por exemplo, né? Comércio eletrônico registra maior crescimento na América Latina em comparação às outras regiões do mundo. Ou seja, cara, a América Latina está despontando em comércio eletrônico e a gente tem que aproveitar essa onda também. 1 em cada 4 brasileiros querem manter compras online diárias após a pandemia. Então, é algo que ficou para ficar, que na verdade ficou, né, diante desse cenário também. Pix é a escolha de pagamento em 40% das compras. E-commerce cresce 41% em 2021. Então, são dados do E-commerce Brasil, que é um site muito sério aqui, pessoal. A gente trouxe alguns títulos de notícias para vocês terem uma ideia do que a gente está falando. Então, assim, pessoal, quando a gente fala de estratégia de marketing 5.0, né, eu estou falando de estabelecer uma relação lateral com o público, uma relação saudável, ou seja, uma marca que realmente conversa com o público. Eu estou falando, por exemplo, de uma Netflix, né? A Netflix, a gente sabe quem está por trás da Netflix. Porque a forma como ela se comunica, você já consegue criar um personagem dentro dela. Poxa, uma jovem descolada, toda tatuada, pela forma como ela comunica, né? Então, seja uma marca omnichannel, né? É o caso da Magazine. A Magazine, mesmo que o varejo ele deu uma reduzida e agora está subindo novamente, né? Cara, é uma marca que a gente tem que espelhar, porque tem ali, né, uma presença física muito legal, um online muito legal, está fazendo aquisições de outros negócios também para incorporar no modelo do business da Magazine, mas é uma empresa que realmente estabelece todo um contexto, né? E estratégias que cada uma trabalha a sua especificidade, mas comunicam de uma forma muito unidirecional também. Ofereça além do óbvio, né, pessoal? Aqui eu trouxe uma frente de um bar de Curitiba que fez um negócio bem legal, aquela série Round 6, né? E aí, dentro dos desafios da série, dando um spoiler, tinha um desafio onde a pessoa lambia até tirar e destacar uma figurinha, né? E aí, o desafiante dentro desse bar fazia a mesma brincadeira. E aí, ele ganhava prêmios, né? Como cervejas e outras coisas também. Integrar o marketing, né, tradicional ao digital, pessoal. A gente vê o PicPay, cara, é um aplicativo, mas não deixa de investir em TV. Novamente, dentro do BBB 2022, os caras estão como um dos patrocinadores master do programa. E assim, pessoal, não sei se vocês sabem, mas o BBB é uma máquina de faturar dinheiro. Só de propaganda, os caras faturam quase 1 bi, entendeu? De marcas que realmente investem, né? As cotas são altíssimas. É meio que o Super Bowl brasileiro, né? E aí o PicPay faz um trabalho fantástico, porque ele junta o online, ele junta uma estratégia offline, uma estratégia de televisão e consegue comunicar muito bem, né? E trazer mais clientes, né, para dentro da plataforma também. Conquiste entusiastas, né? E tem advogados da marca, né, pessoal? No caso da Apple, cara. O cara que trabalha, que tem um iPhone, que tem um MacBook, esse cara, ele parece que é uma religião, né? Ele só vê Apple mesmo por conta do trabalho que a marca faz, desde a embalagem, desde a forma de comunicar, sabe? Desde a criação dos advogados da marca, desde o CEO, né? Então, tudo converge para uma marca muito forte também. Estar preparado para o futuro, né, pessoal? Que é o que eu falei para vocês, né? O grupo Facebook, que agora é Meta, né? Cara, o cara está criando um projeto de metaverso aí, que agora todo mundo está falando disso, né? Mas realmente o metaverso eu vejo como uma aposta muito significativa para o nosso mercado, porque a realidade virtual ela vem mesmo, pessoal, para substituir uma fuga mesmo da realidade. A galera gosta muito de participar disso. E eu tive a experiência, sabe, de navegar dentro do metaverso em um contexto digital. Cara, é muito real. Não é esses óculosinhos que a gente usa, que a gente encontra em qualquer esquina, não. O lance é muito bem feito, sabe? Sensação de percepção. O próprio Bill Gates da Microsoft falou que daqui a 3 anos, ele provavelmente falou que todas as reuniões serão dentro do metaverso. Da mesma forma que esse curso está acontecendo aqui online, daqui a 3 anos ele poderia ou pode estar acontecendo, pessoal, do Carlos, dentro de uma sala dando aula para vocês. Talvez tenha um showroom da Arama daqui a 5 anos, virtual, onde você vai atender uma pessoa da mesma forma como você conversa presencialmente. Então, a tecnologia, pessoal, ela está vindo muito forte para esse contexto também. E aí, quando a gente fala, pessoal, de tendências de consumo, né, da fala do Gabriel, né, a jornada de compra agora é complexa, né, mas muito mais fluida do que antes. Então, a gente sabe, né,
mais ou menos aonde que são os pontos de contato desse consumidor para traçar uma estratégia muito mais assertiva, né? Então, a gente está pensando também, pessoal, em ter atenção para públicos, por exemplo, 60 mais, cara. Essa galera mais velha está extremamente conectada e às vezes a gente não tem dado atenção para eles na comunicação, no lançamento de novos produtos. Então, se preocupem com esse cara que está se aposentando e está consumindo muito conteúdo. Então, é uma área de atenção que a gente tem tendência de mercado também. Novas formas de pagamento, né? A gente vê Pix, a gente vê links de pagamento, então isso aqui também está vindo muito forte. Experiências híbridas, né? E aí eu coloco de novo o metaverso como um destaque. O consumo sem rótulos também. Então, até a marca pensar nisso, né? Nessa diversidade de valores, um posicionamento mais sustentável, né? Consumo visando benefícios. Então, programas, pessoal, de benefícios. A gente vê que a maioria das marcas tem apostado em cashback, né? Realmente para esses programas fortes aí, né, dentro do mercado. Então, o novo vendedor, pessoal, precisa saber a importância da integração entre esses dois times, né? Então, eu estou falando de marketing, eu estou falando de vendas, e hoje a gente está aqui, marketing, conversando com o time de vendas. Para você ter uma ideia, pessoal, quando a gente analisa esses dois times, né? Isso é uma pesquisa da HubSpot, 94% dos membros dessas equipes se descrevem negativamente quando questionados uns sobre os outros. Olha só, pessoal, times que devem andar juntos estão falando mal do outro. Marketing geralmente fala assim, ó, o tal do vendedor não segue processo, não. Esse cara não atualiza a ferramenta de vendas, esses caras não convertem o lead que a gente manda em dinheiro, né? E basicamente o vendedor faz barulho demais. É o marqueteiro apontando para o vendedor. E o vendedor fala, cara, a gente não tem contato suficiente. Os contatos que chegam para a gente estão horríveis, né? E meu marketing só sabe gastar dinheiro. Isso, pessoal, é muito, muito real. E dentro do nosso mercado acontece, cara, toda hora ali é cão e gato, entendeu? E são probleminhas que a gente precisa resolver, porque isso dá escalabilidade para o nosso negócio também. Então, assim, quando a gente vê que esses dois times não são integrados, e um dos objetivos desse treinamento é para isso, né? A gente vê que tem processo sem dono, a gente está falando aí com processo, às vezes, com vários donos, né? Vendedor gastando muita atividade em lead que não era legal, prioridade, né, nas atividades, e também falta de conhecimento do digital. Por isso que a gente está mostrando um pouquinho desse contexto também. Então, gente, quando a gente fala de marketing e vendas, né, antes da prática que o Gabriel vai mostrar para vocês, vocês vão perceber que a área de vendas mais a área de marketing, quando juntas, pessoal, a gente classifica como smart, né? É um termo relativamente novo para alguns, mas a gente precisa entender muito que a gente precisa juntar esses dois times também. Deixa eu só fechar a janela. Beleza. Então, pessoal, por que a gente integra o time de marketing e vendas? Né? Por que a gente está conversando sobre isso, né? Para crescer o negócio, né? Ter relacionamentos mais fortes, né? Acompanhar o cliente de forma integral, né? Entender quem é o perfil do público de maneira certa entre os dois times, né? E evitar de perder contatos ao longo desse processo. Basicamente, pessoal, quando a gente analisa o contexto da maioria das empresas, o time de marketing, venda e pós-venda tem mais ou menos essa característica, né? Muito departamentalizado e muito separado. Marketing fomentando vendas e fomentando pós-venda. Mas o novo processo que a gente está conversando, pessoal, a gente quer mesmo trabalhar isso muito forte na Moarama, é marketing ser a base desse processo, ou seja, trabalhando desde a parte de geração de contatos, na parte da qualidade, né, desses leads que são gerados, na implantação, né, nas entregas de valor da marca e na parte de pós-venda e compromisso com sucesso. Percebam que antes, pessoal, o marketing age só no início do processo. Agora não. Eu estou falando de um marketing que trabalha a base de todo esse processo. Então, por isso, gente, o especialista em venda, o vendedor, o gestor, ele precisa cada vez mais compreender de digital, né? Para que esse processo ele seja muito mais fluido, né? E realmente faça sentido e aconteça também. E aí, gente, só para complementar a minha frase, né? Para que isso funcione, o vendedor, hoje a gente chama isso de inside sales, Wendel. O inside sales basicamente é o quê? Vender de dentro da casa. Cada vez mais a gente vê que a principal ferramenta do cliente, né, é ali o smartphone, né? Onde o lead chega e ele faz a tratativa. Às vezes, o cliente vem no showroom direto, mas ele começa essa jornada dentro do digital. E aí um vendedor, pessoal, dentro do inside sales, ele vai receber tanto leads bastante já qualificados, que a gente chama de inbound, né? Um processo que a gente trabalha dentro do marketing para gerar leads melhores, a partir de uma geração de conteúdo, e leads realmente muito menos
qualificados, um lead mais agressivo, né? Aquele lead que realmente, às vezes, é a partir de um anúncio interruptivo, né? Para realmente gerar também uma base de leads para esse time comercial, né? O time da Halo lá, né? Fazer toda a qualificação e fazer vendas melhores e maiores também. Então, quando a gente fala desse processo como um todo, né? Então, eu estou falando aí de vendedores mais consultivos, processos data-driven, ou seja, orientados a informações e dados, né? Por isso que marketing e vendas precisam conversar. Conteúdo nas redes sociais que geram valor, né? E tecnologia para escalar também. Pessoal, antes de eu passar para o Gabriel aí, alguém tem alguma dúvida, por favor? Alguém quer participar 2 minutinhos aí, fazer alguma inferência do que a gente já viu também? Sim ou não? Não? Deixa eu ver aqui. Beleza, o chat aqui tá bombando. Vamos lá então, pessoal. Agora, pessoal, nessa parte do treinamento, a gente vai falar um pouquinho sobre produção de conteúdo, né, por parte do time de vendas também, e vai falar de boas práticas que vocês também podem produzir, né? A Renatinha agora vai abrir. Então, assim, eu só contextualizei um pouquinho dessa parte de marketing e vendas, agora a gente vai falar de conteúdo, para o Gabriel entrar com algumas questões mais práticas também. Vai lá, Renata. Bom dia, pessoal, novamente. Tá todo mundo me ouvindo bem? Perfeito, Renata. Sim, beleza. ótimo. Sim. Valeu. Então, o Carlos já começou falando aí, né, que o Instagram atualmente é um dos queridinhos, né, das redes sociais, do mundo digital aí. Então, como que uma marca deve se posicionar, né? Porque eu sempre costumo falar, né, e a gente tem percebido também que o marketing, o marketing não, né? O Instagram é a vitrine, né, de toda a marca. Então, assim, quando um seguidor começa ali, ele abre o perfil, né, principalmente do Instagram, que a gente sabe que está muito em alta, é a vitrine. Então, assim, o que ele vai ver ali a princípio, né? Então, a organização básica de um perfil, ela tem que ter um ícone de perfil da marca, né, que a gente chama ali de avatar, a foto de perfil, enfim. Tem ali uma descrição básica, né, que a gente chama de bio, que apresenta um pouco da marca. Então, vamos supor aí, o Moarama, né, mais de 28 lojas no Brasil, e temos também a questão dos destaques, né, que ficam ali, aqueles ícones onde ficam os principais pontos da marca, né, produtos, lojas, enfim, ali é como se fosse um resumo de tudo que a marca tem para apresentar, como se fosse realmente um catálogo. E aí nós temos ali Reels, né, que é aqueles vídeos que está super em alta agora, né, até copiando ali um pouco o TikTok, né, o pessoal chama de teco-teco, para não mencionar o nome certo. E aí temos ali também um feed, né, que ele precisa ser esteticamente mais organizado, né, porque se eu vejo ali um perfil todo cheio de, né, muita informação, aquilo fica cansativo. Então, qual é a possibilidade de eu continuar navegando numa página onde visualmente não tenha nenhum conforto ali, né? E basicamente é isso, né, pessoal? E é isso que nós estamos tentando implementar também aí nas redes sociais da Umuarama, né? Já temos aí projetos e estamos já avançando para alcançar esse nível aí. Então, o conteúdo digital, ele é basicamente a essência do marketing nas redes sociais. Não adianta a gente só ter um perfil, né? E deixar ele lá de qualquer maneira ou tratar os conteúdos de qualquer forma. Mas a gente precisa ser estratégicos nessa hora, né? Então, não basta só, às vezes, fazer um post muito bem elaborado, né? Um layout ali, uma imagem, um texto e uma legenda. Não, a gente tem que conversar com esse cliente, com esse público. Então, assim, o nosso objetivo é engajar, né? É conquistar essa confiança realmente dos nossos seguidores, dos nossos clientes. Aquele que não é cliente ainda pode se tornar um cliente. Então, esse é o objetivo. E o conteúdo, ele é importante nessa etapa, né? Então, como que deve ser esse conteúdo, né? Para agregar, para realmente gerar valor. Então, o conteúdo, ele tem que humanizar primeiramente para ele conquistar.
Então, assim, essa geração de conteúdo ela é essencial em todas as etapas, né? Antes de atrair o cliente para a gente, né? E até depois que esse cliente já é nosso, né? Então, assim, na fase de atrair um novo público, converter visitantes, então ali, às vezes a pessoa foi no site ou entrou no Instagram. Então, a gente tem que ter conteúdo, além de toda aquela organização que eu mencionei no início, né, do perfil, ele tem que ter esse conteúdo para atrair ele, converter, aproximar, né, esse lead e encantar esses clientes para o objetivo final disso tudo é tornar o nosso consumidor um promotor da nossa marca, né? Assim como a gente viu no caso da Apple e de grandes marcas, né? Onde as pessoas elas se apaixonam tanto pela marca, como a forma como ela é atendida, que ela se torna ali um advogado da marca, né? E nada melhor do que uma boa recomendação, uma boa indicação para você se tornar também um cliente, né? Eu acredito que todos aqui já pediram indicação sobre alguma marca, sobre algum produto, né? E quando a gente tem uma indicação de alguém próximo, você vai e confia totalmente, né? Então, a indicação é uma das maiores propagandas e é isso que a gente quer trazer com esse conteúdo de valor. Mas que tipo de conteúdo é esse, né? Não é qualquer conteúdo, e sim aquele com foco em pessoas, né? Com foco no nosso cliente. Então, assim, tem que ser um conteúdo relevante, de qualidade, porque a gente sabe que existe um fluxo muito grande de informação, né, nas redes sociais. Então, assim, existem inúmeras marcas, inúmeras lojas de concessionárias, né? Falando assim do nosso mercado, a gente tem uma concorrência aí muito grande, né? Mas como que a gente pode, então, não passar despercebido e se destacar, né, no meio disso tudo? Pode passar, Carlos. Pode passar. As pessoas se conectam com pessoas. Então, assim, muitas vezes a gente vê um caso onde um vídeo viralizou, aí a gente pensa às vezes, nossa, mas a pessoa está lá fazendo palhaçada, né? Está assim, fazendo coisa. Meu Deus, como que essa pessoa conseguiu viralizar? Acontece, gente, que nós, né? Eu acredito que todo mundo aqui segue alguém nas redes sociais, né? Se identifica com alguém, mas nós, pessoas, se conectam com pessoas, né? Então, assim, a gente se identifica, né, com o jeito que a pessoa fala, com a forma que ela apresenta um produto, um jargão, né, que a pessoa tem, uma forma de falar. Então, assim, tudo isso é uma forma de conectar. Então, assim, as pessoas não se conectam com o seu texto, com uma imagem que você coloca ali, elas se conectam com outras pessoas, né? Então, assim, o conteúdo humanizado, ele tem esse foco mais espontâneo, né? Ele elimina ali a robotização, os termos muito técnicos, e ele aproxima mesmo da linguagem do cliente, né? Então, assim, ele tem que apresentar ao máximo a personalidade da sua empresa, mostrar os valores, e, acima de tudo, mostrar que uma empresa, ela não é feita só de processos, né, e coisas técnicas, ela é feita de pessoas, né? Então, é isso que a gente tem que aproveitar, né, e deslanchar aí nesse mercado para a gente se destacar. Então, quais conteúdos seriam esses, né? Pensando, assim, numa linha editorial de temas e assuntos que a gente pode explorar, né, trazendo aqui para a nossa realidade da Umuarama hoje. Então, assim, essa linha editorial, ela comportaria ali conteúdos institucionais, né? Porque, como eu disse, uma marca é feita de histórias, de pessoas. Então, assim, o produto final, ele é assim, tem aquela imagem do iceberg, né? Então, assim, o produto final, ele é praticamente a ponta do iceberg, né? Ali embaixo tem toda uma estrutura, histórias, pessoas, momentos. Então, tudo isso é construído, né? Não se vende do nada, não se posiciona do nada. Então, assim, nessa linha institucional, o que a gente pode trabalhar, né? Histórias, fotos, depoimentos de clientes, de colaboradores, né? Sempre tem aí aquele colaborador que é mais antigo de casa, né? Que já viveu muita história ali com muito cliente, né? Participou da realização de muitos sonhos. Então, assim, vamos explorar isso, vamos trazer esse lado humanizado para as nossas redes sociais. Isso é ideal, né? A gente vê que grandes marcas já fazem isso. Então, eu acredito que o nosso parâmetro tem que ser esse. O promocional, que a gente não pode deixar de lado de forma nenhuma, né? É o nosso negócio, a gente trabalha com varejo, então, assim, explorar ao máximo, né? As ações de venda, ações especiais, lançamentos e tudo isso que a gente puder aí deslanchar, né?
Tem também, pessoal, um tema que a gente pode abordar, né, são as dicas. Então, assim, vamos explorar tudo sobre os veículos, sabe? Nossos veículos, os serviços, os produtos, carro, moto, pós-vendas, tudo que a gente tem. Então, assim, essa questão de dicas a gente pode explorar no sentido de mostrar ali, às vezes, num vídeo, como ativar o sistema X aqui do meu carro, ou como conectar o meu smartphone com o multimídia aqui da minha moto ou do meu carro. Então, assim, ensinar essas pequenas coisas para o cliente, porque, assim, a gente sabe que no momento ali da entrega, né, do carro ou da moto, tem todo um manual, né, o entregador, ele explica ali algumas coisas, porém, o cliente, às vezes, ele compra um carro que ele, às vezes, não tem total noção de quantos atributos aquele carro tem, né? Então, assim, às vezes, ele nem sabe que o carro dele faz aquilo, né? Ele pesquisa, ele sabe, mas a gente também pode ser esse portal de informação para estar mostrando isso para o cliente mais a fundo. Então, tem também essa questão interativa, né? O interativo é o principal, porque é o momento de ouvir o nosso cliente, né? Então, aquelas enquetes, caixa de perguntas que a gente tem disponível ali nos stories, mais para frente o Gabriel vai mostrar aí para a gente um pouco mais dessas ferramentas para a gente entender, mas a gente pode explorar tudo isso. Então, assim, muitas vezes a gente deixa, né? Deixa isso passar. Então, assim, a gente tem como fazer isso, tem como ouvir esse cliente, né? Então, pedir para ele comentar, responder, perguntar, né? Abrir esse espaço realmente, que ali a gente pode construir um canal de comunicação, de fato, né, pessoal? Lembrando que a comunicação não é só o que a Umuarama como marca diz, mas a gente tem que saber também ouvir, né? É uma via de mão dupla e a gente tem que estar disposto a ouvir o cliente também. Pode passar. Então, como que nós podemos fazer isso, né, na prática? A participação das lojas, né, das unidades nesse conteúdo humanizado é essencial. Eu sempre costumo falar, né, que ninguém melhor do que um consultor para falar do carro, né, que ele vende, da moto que ele vende. Então, assim, às vezes o consultor, ele sabe ali a fundo o que aquele carro tem, as principais tecnologias. Então, né, grava um videozinho ali falando para a gente, apresentando para o cliente, né, o que aquele carro, aquela moto tem. Então, eu acho que esse é o caminho, né? Já temos aí muitos exemplos, né, dentro da Umuarama mesmo, de conteúdos assim, e a gente vai mostrar para vocês mais à frente também. E, assim, a unidade, ela tem uma coisa que é essencial, né, que é esse contato diário com o cliente. Então, assim, às vezes o cliente sempre vai ali na loja, né, sempre está ali presente. Então, assim, gente, isso é muito importante, sabe? Eu acho que a partir do momento que a gente mudar, assim, a nossa visão, começar a enxergar o cliente, assim, como um parceiro mesmo, né, de negócios, para fazer mais clientes, né, a gente vai deslanchar aí, sem dúvidas. Então, assim, esse material inclui vídeos, né, Reels, vídeos curtos ou longos com assuntos variados, né? Assunto é o que não falta aí nesse nosso mercado de veículos. E também fotos, né, de entregas das lojas, dos momentos ali que realmente no dia a dia tem tudo isso. E aí a gente vai agora mostrar essas boas práticas, né, Gabriel? Pode mencionar aí para a gente, que a gente tem bons exemplos já na casa, né, e a gente quer expandir isso para todas as marcas. Beleza. Tá todo mundo continuou vendo a tela aí, Carlos? Beleza, tranquilo. Pessoal, e a gente sabe, né, que a gente já tem grandes exemplos, né, como a Renata mencionou, nas nossas lojas. Então, a ideia realmente é que a gente consiga fazer esse nivelamento, né, através desse workshop e que tenha essa participação mais ativa, né? Hoje acontece muitas vezes de ter um vendedor ou alguma loja que já tem um trabalho muito bom, só que acaba que esse material não chega para a gente. Então, a ideia é que a gente consiga, né, traçar aqui um caminho para esse material chegar e daqui para frente a gente também, né, fazer esse trabalho de repostar e tudo mais. A gente tem aqui alguns exemplos, né? Pode até me confirmar também, Carlos, se vai estar saindo o áudio, tá bom? Um exemplo aqui da KTM, né, fazendo material. Gabriel, para sair o áudio, você compartilha aí de novo, ó. Aí você coloca share sound.
Peraí. Stop, certo? Aí você fala share screen, aí tem share sound, que aí você vai compartilhar o áudio também, entendeu? Bem na tela, embaixo tem como se fosse um checkzinho para você colocar. Entendi, achei aqui. Deu certo, né, o áudio? Deu. Beleza. Então, tem esse exemplo, né, pessoal? Tem um outro aqui também da KTM. Tem um outro exemplo aqui de um consultor. Fala, galera. Aqui é o Eliseu, técnico da Umuarama KTM. Então, assim, a ideia de conteúdos, né, ela realmente, elas são variadas, tá? A gente tem mais exemplos aqui, né, da loja, ó. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui no pós-venda Peugeot e Citroën, Umuarama, Rio Verde, Goiás. É isso mesmo, ó. Estamos aqui com o nosso chefe de oficina, Douglas. Tudo bem, Douglas? Ótimo. Fala para nós qual que é a nossa... Tem um outro exemplo aqui do Corolla. Nós vai chegar de Corolla, prata 4 portas, perfume marola, me fala que não olha, nós vai chegar. Tem um outro exemplo aqui de outra loja. Então, assim, a ideia, né, é mostrar, né, a gente tem também aqui exemplos de fotos, né, entregas e tudo mais. Então, assim, já há um movimento sendo realizado, né, a gente quer realmente incentivar cada vez mais. E assim, eu mostrei até um exemplo, né, ali da loja Citroën, o pessoal dançando e tudo mais. Isso não é regra, né? A gente sabe que, querendo ou não, esses conteúdos mais breves, falando aí de Reels, né, principalmente, eles tendem a ter uma certa aceitação, né, e um certo engajamento quando é esse tipo de coisa, mas isso não é regra. A gente pode sim trabalhar um conteúdo ali, entre aspas, mais sério, né, falando ali de um pós-vendas, trazendo uma dica, porque realmente a ideia do Reels é ser conteúdos ali que eles realmente se tornam compartilháveis, né? Mas trazendo aqui um pouquinho de prática para vocês, com tudo isso que a gente viu, né, muitos conceitos e tudo mais, como que a gente faz isso um pouquinho na prática? A gente tem, né, aí falando de Instagram, a gente vai abordar bastante o Instagram mesmo hoje. A gente tem os Stories, né, que é uma ferramenta muito boa, são conteúdos aí que eles consistem, né, em aparecer e sumir depois de 24 horas. Então, são essenciais para a gente estar desenvolvendo aí o dia a dia da loja, mostrando momentos. E a ideia é que sempre seja marcado um Umuarama, né, para a gente conseguir repostar esse material e realmente alcançar mais pessoas. Quando a gente fala aqui do Instagram Stories, né, a gente tem aqui diversas ferramentas, né? Aqui é a tela, como ela aparece, né, para vocês. Então, a gente tem aqui a questão do criar, do boomerang, layout, captura múltipla, nível, mãos livres. Não sei se vocês já utilizaram todos essas funções, né? A gente vai passar aqui algumas realmente de forma bem rápida, só para vocês terem essa noção. Até mostrando aqui a questão dos filtros, né? Que isso aqui tem muito a ver com realidade aumentada, né? A gente tem filtros, não só aqueles filtros que deixam ali a pessoa um pouquinho mais bonita, mas tem filtro, às vezes, 3D, de imersão e tudo mais. E para você encontrar, né, filtros novos, basta você aqui ir até o final, né, aqui no sentido do lado direito, e você vai ver que lá no finalzinho vai ter uma lupinha. E aí clica na lupa, ele carrega aqui a galeria de filtros, né, onde tem mais opções. Quando a gente fala aqui do criar, né, que é uma função também muito bacana, que são aqueles textos, a gente tem aqui, por exemplo, a opção diretamente, né, aqui do Instagram, ó, ele te dá várias opções que você pode estar usando ali de acordo com a sua ideia, né, de conteúdo, fazendo uma enquete, pergunta, ou até marcar, né, a questão do lembrete de algum evento, algum lançamento, algo nesse sentido. E aqui tem um outro exemplo também, ó, que a gente digita, né, tem uma variação de fontes. Aqui em cima você pode mudar a cor, colocar algumas animações, ó. Então, percebem que tem muitas funções bacanas que dá para a gente utilizar
e trabalhar melhor, né, essa geração de conteúdos, tá bom? A gente tem o Boomerang, né, que eu acredito que todo mundo conhece essa funcionalidade, que é realmente fazer aqueles vídeos que vai e volta, né? Então, é bem bacana, dá para usar no dia a dia. A gente tem um layout, esse layout aqui, talvez muita gente não conhece, né? Mas ele permite você aí fazer uma sequência de várias imagens. Às vezes você quer postar vários ângulos do carro, né, numa imagem só. Então, dá para utilizar esse recurso. Ele é bem tranquilo também. A gente tem a questão aqui realmente de quando fazer uma publicação, né, que quando você tem aqui uma foto, um vídeo, ele te libera aqui algumas opções. Aqui você tem os melhores amigos, né, que algumas pessoas sabem como conhecem, mas para o nosso segmento, né, que a gente quer realmente mostrar ali o conteúdo para o nosso público, ele não faz tanto sentido, a ideia realmente é publicar para todo mundo. A gente tem aqui o de desenhar, que permite que você crie, né, rabiscos ali, setas, ou alguma coisa assim no seu layout. A função de texto, que eu acabei de mostrar, né? E a função de sticker, né? Que quando você clica aqui, a gente tem uma infinidade de possibilidades. A gente tem a opção de localização, que você pode estar marcando ali a localização da concessionária. A gente tem a menção, né? Para você marcar o perfil da loja que você atua ou quer marcar. A gente tem isso aqui, é uma função realmente nova, que é meio que de desafios, né? Não sei se algumas pessoas já olharam, que aparece o sticker e ele pede, né, para você repostar uma foto, sei lá, poste uma foto dentro do seu carro. E aí as pessoas vão repostando em cima disso. A gente tem a função de perguntas, né, que ela é bem bacana, que é para você fazer aquela caixinha. Então isso aqui é uma baita oportunidade, principalmente para o time de vendas, né? Sei lá, a gente tem aqui um veículo X, né? Pergunte qual a sua dúvida sobre esse veículo. E realmente utilizar a força aí da audiência que ele tem para essa pessoa interagir, e quem sabe até virar um lead, né? Ou uma pessoa ali que ela possa entrar numa negociação. A gente tem a opção de GIF, que são aqueles GIFzinhos animados, né? Que também podem aí incrementar, ou enfim, realmente tudo vai depender do que você está mostrando ali, né? Não é viável usar tudo isso aqui numa única publicação, senão fica um excesso de informação, mas realmente dependendo aí da sua ideia. A gente tem a função de música, que é muito bacana, porque gera uma conexão, né? Então é bacana de se usar. Quando você usa ela, você consegue fazer aqui movimentos, né? Escolher um pedaço da música, ou até mesmo da letra, tá bom? Algumas músicas não tem essa questão de letra, então fica só aquela imagenzinha do álbum, da música. E aqui você percebe que lá no Instagram ele tem aqui umas marcações, que na verdade elas são ali algumas batidas, que você pode estar selecionando ali de acordo com a sua ideia. E tem outras funções, né, pessoal? A gente tem aqui aquele stickzinho de reação, a gente tem a enquete, né, que a pessoa pode perguntar sim ou não, ou outras informações. A gente tem o teste, que é o quiz, na verdade, que é muito bom de se usar, né? Sei lá, qual a cor preferida do seu veículo, e aí você coloca aqui azul, vermelho, preto, e ali a sua audiência vai marcar, né? Isso tudo melhora o engajamento dessas pessoas que estão interagindo com vocês. Então, percebe que essas dicas, ela não só é para essa produção de conteúdos para o Moarama, né? Para a gente como marketing utilizar, mas até para o time de vendas utilizar, né? No seu perfil pessoal ou profissional, caso vocês tenham aí essa separação. A gente tem um sticker, né, que é o de link. Eu até coloquei aqui o RIP, né, arraste para cima. Quem talvez vocês não tenham essa noção, mas antes essa função só era liberada para quem tinha mais de 10 mil seguidores. Hoje o Instagram atualizou, todo mundo pode ter o link, tá bom? Utilizar esse link. Como que você usa esse link, né? Você vem naquele mesmo stickzinho geral e ele tem aqui, ó, link. E aí, quando você clica nele, você tem aqui duas opções. Aqui em cima você vai digitar a URL, tá bom? Pode ser o WhatsApp, pode ser o site da loja, pode ser alguma página, tá bom? Você pode encaminhar essa pessoa. E agora, esse aqui foi uma atualização recente, você pode personalizar o texto da figurinha. Que aí, quando eu personalizo, em vez de aparecer o nome, sei lá, site.com.br, ele pode aparecer, por exemplo, Fale Comigo, entendeu? Que fica mais interativo, né?
Então, eu trouxe aqui até um exemplo, né? Eu tirei uma foto e coloquei o link aqui. Então, à medida que o usuário ele clica, que ele vai ser direcionado para aquele link. Então, é uma baita ferramenta aí também para o time de vendas. E quando você adiciona qualquer coisa, né, caso você deseje excluir, basta selecionar e arrastar aqui para baixo, tem uma lixeirinha, né? Você consegue aí deletar qualquer informação que você adicionou ali nos stories. O Instagram ele tem a função explorar, né, pessoal, que eu acredito que muita gente já tem aí um conhecimento, que basicamente são conteúdos que você demonstra ali ter um interesse, então ele vai ali te mostrando, né, e te indicando novos conteúdos. E a gente tem um queridinho, né, que eu vou tentar aqui ser breve, que é o Reels, né, que é uma função nova, realmente ali copiando o TikTok, né, que bombou demais aí de 2020 para 2021, e tende a ser vídeos curtos, tá? Vídeos animados, realmente dicas rápidas. Então, a ideia do Instagram Reels não é você produzir um conteúdo muito extenso ou sem graça, é você ter algo engraçado ou ter algo útil, né, para a pessoa ali realmente querer assistir ou compartilhar. Eu vou tentar trazer aqui algumas dicas rápidas, depois a gente vai abrir para algumas perguntas, né? Tem mais um tempinho de perguntas, mas a interface aí, né? A interface do Instagram Reels é essa, tem um botãozinho no meio, né? Onde você vê ali os áudios, e quando você vai trabalhar um conteúdo, a música ela tem um poder muito forte, tá bom? Então, realmente é um gancho muito bom de se usar, né? Quando você pega um áudio que ele está em alta, a tendência é que seu vídeo ele tenha uma entrega melhor. E aí vocês podem se atentar a essa setinha aqui para cima. Isso aqui indica que uma música ela está em alta. Não significa que todo áudio que tem essa seta, né, você vai gravar um vídeo e vai dar muito bom. Não é assim que funciona na prática. Mas realmente é uma dica para você ficar atento às tendências. E aí, para usar o áudio é muito simples. Você clica no áudio aqui no canto, ele vai carregar essa tela. Você pode salvar para usar depois, né? Ou você clica aqui em usar áudio. E ele já abre aqui a tela do Reels, né? E aqui no ladinho você tem aqui o símbolo da música, né? E aí basta começar a gravar. E aí, como criar, né? Eu trouxe um exemplo aqui muito prático, né, pessoal? Mas, assim, realmente resumido, né? Não tem como a gente abordar isso aqui agora. Depende muito, né, aí da ideia, do que você pensa. Mas, como eu falei, a interface daqui do Instagram Reels, né? Você tem aqui a opção de escolher a música, aqui você controla tempo, velocidade e outras funções. Eu vou estender aqui nesse vídeo rápido, ele mostra algumas funcionalidades, tá bom? Que realmente podem ser usados na criação desse material. Então aqui, ó, vocês percebem que a gente tem... Deixa só eu voltar aqui o vídeo... Só um minuto, pronto. A gente tem aqui a opção de áudio, então você vai escolher o áudio, tá? Aqui você tem um play, consegue ouvir um pouquinho desse áudio, né? Você tem aqui também a questão de procurar aqui a música, você consegue fazer aquele ajuste de tempo, como eu mencionei, né? De escolher um momento certo, uma batida, ou algo nesse sentido para o seu vídeo. Aqui você tem a opção de tempo, alguns aparelhos já liberou até 60 segundos, né? Mas o padrão é 15 ou 30. Aqui você consegue controlar o tempo, se quer um vídeo acelerado ou ele em câmera lenta. Você tem a função do layout aqui também para utilizar, que aí você consegue gravar duas telas, né? E aqui você tem um temporizador, que é justamente para você marcar o vídeo, tá? E ele começa ali de acordo com o tempo que você marca. Vou botar um áudio aqui para vocês entenderem melhor. Então, eu seleciono o tempo que eu quero gravar, né? Deixo o celular lá parado e começa a gravação. Eu vou até dar um exemplo aqui desse vídeo, para vocês terem uma noção como que pode ficar. Ele dá o timezinho para vocês preparar. E aí eu faço ali a minha cena. E quando der os 3 segundos, ele para de gravar automático. E aí vocês vão perceber que ele libera, né, essa funçãozinha que ele chama de fantasma, que é justamente, principalmente ali quando você está fazendo uma dança, né, alguma coisa, você quer voltar à tela exatamente naquele momento, percebem aí que fica, né, ali o fantasminha da última cena. Então você consegue encaixar ali naquele momento certo e seguir com o vídeo. Mas claro que depende da ideia que você está fazendo, né?
Então, eu vou pôr mais um temporizador aqui, né, para terminar de marcar. Eu não quero usar o fantasminha, né? Então eu vou só continuar o vídeo aqui de onde eu parei. Mostrando aí mais um detalhe da moto, por exemplo. E aí basta vir aqui em prévia, você tem uma prévia aí, né, de como ficou o vídeo, né? E aí você decide se ficou bom, se não ficou, se você quer publicar ele ou não quer publicar. Caso ficou ok, basta clicar em avançar, ou você ainda tem a opção de editar os clipes passados, né? Reordenar as ordens e etc. Deixa eu voltar aqui. E aí, pessoal, a gente tem, né, ainda aqui, acho que a opção da pós-gravação, né? Que você tem essa tela, você ainda consegue vir na opção aqui de áudio e fazer alguns controles, tá bom? Que é aumentar ou diminuir. Caso você não selecione um áudio, você pode selecionar agora. Ou aqui no microfone, você pode narrar um áudio, né, por cima daquele vídeo que você acabou de gravar, tá bom? E para publicar, né, ele é bem tranquilo, né? Aqui você vem aqui para a opção de legenda, e aí você pode renomear o áudio, se você estiver usando um áudio original, adicionar uma localização. Caso você tenha mais de um perfil, você pode marcar outros perfis, né? E aqui tem um ponto interessante que muita gente não se atenta. Você tem a opção de capa, que é realmente para a tua capa ficar bonitinha ali no feed, né? E ele continuar o feed apresentável. Basta clicar, aí você consegue aqui controlar diretamente aqui no framezinho do vídeo, ou você pode adicionar da galeria, né? Tirar uma foto ali do carro, da moto, sua, enfim, dependendo aí do que você gravou o material. Ou então você pode ainda cortar a imagem, tá? Que aí às vezes ela ficou muito pequena, ou você consegue ajustar dando um zoom e tudo mais, para realmente ficar ali encaixada e ficar algo legal, não ficar um corte, por exemplo, tá bom? E aí dicas extras, né? Falando de Reels, áudio trend, né? Você realmente tentar pegar os melhores áudios. Retenção, é muito importante chamar a atenção aí nos primeiros 3 segundos, né? Porque assim como eu, você também certamente fica só deslizando o dedo. Então, se você conseguir chamar a atenção do usuário, provavelmente a entrega do seu vídeo vai ser maior. E marca o Umuarama, né? Porque o Instagram ele liberou uma função recente, que é a publicação compartilhada. E isso é muito bacana, porque realmente vai ajudar a gente, como marketing, a republicar os conteúdos de vocês. Se for stories, a gente vai estar repostando os stories, né? A gente já está fazendo esse movimento. Se for uma publicação compartilhada, como que funciona? Eu trouxe um exemplo aqui, ó, do perfil da Umuarama de Rio Verde, da Peugeot, e ela está nesse formato compartilhado com um influenciador que a gente fez no trabalho. E aí, como funciona? Quando você vai fazer a publicação, seja no Reels ou no Feed, você tem a opção de adicionar uma marcação ou convidar um colaborador. A ideia é que você convide o colaborador e pesquise aí pelo perfil que você quer marcar. E aí publique sua foto. Essa ação de convidar, ela chega para a gente, tá? Como notificação nos perfis, e a gente vai analisar a publicação. Tudo ok, ficou bacana, a gente publica. E aí ela aparece também no nosso feed, tá bom? Então, é uma ideia da gente trabalhar essa produção de conteúdo compartilhado. A gente trouxe aqui também algumas dicas, né, de aplicativos que vocês podem usar, além do próprio Reels, né, que ele já tem funções bacanas de edição. Tem o InShot, que é um aplicativo de edição de vídeo bem simples, bem fácil de usar. Você consegue pôr música e vários outros detalhes. A gente tem o Mojo, né, que também ele é um aplicativo que permite você editar ali alguns vídeos, tá? Fazer alguns cortes, adicionar alguns efeitos. É bem bacana também. Esses aplicativos geralmente já têm uma galeria de modelos que vocês clicam naquele modelo e só selecionam um vídeo, o aplicativo já faz todo o resto. Então, é muito bacana também. A gente tem aqui o Teleprompt, que é um ótimo aplicativo, principalmente para você quando vai gravar um vídeo, onde ele aparece aqui na câmera, ó, o texto, né, que você quer falar. A dica extra que eu traria aqui é só ter cuidado, né, para esse material não ficar muito lido, né, que nem sempre é bacana. A gente tem o Snapchat, que ele é um aplicativo também de edição de imagens, então, assim, muito bacana também de você utilizar
na edição de material. Às vezes você quer fazer uma correção de cor ou algo nesse sentido. E aqui, né, algumas dicas extras, né, que são essenciais na produção de conteúdo, pessoal. De nada adianta, né, a gente gravar um conteúdo aleatório. Não vai funcionar. Então, entender que é o público para quem você está fazendo aquele conteúdo. Aposte em estratégias a curto prazo, né? Aqui realmente é algo geral. A gente fazer ali pequenas ações, eu acho que é muito importante. A gente precisa facilitar o contato com o cliente, tá? Então, às vezes, o cliente ele já está falando com você no Instagram, então continua aquela conversa com ele ali, tá? Aí, dependendo de como essa conversa caminhar, você traz ela ali para o WhatsApp ou para outro caminho. Não dificulte, né, realmente essa interação. A gente precisa marcar a presença, né, em portais da área ali, de modo geral. A gente já tem esse trabalho, né, também em portais automotivos, OLX, Webmotors, entre outros. Então, realmente, ali é uma coisa geral ali para o Umuarama de modo geral, né, que a gente já vem trabalhando. E use, né, o Google Ads e o Facebook Ads, que realmente é algo que a gente já vem aí demais mantendo. E é aquela coisa, é realmente uma plantação que a gente vem fazendo para lá na frente a gente continuar colhendo, né? O digital, ele tem muito disso, ele, apesar de ser muitas das vezes imediato algumas coisas, porém algumas estratégias, algumas ações, elas precisam ali de uma maturação para realmente fazer bastante sentido. Eu acho que no meio da apresentação eu parei de apresentar, não foi, Carlos? Foi isso mesmo? Não, está apresentando. Tá, processo de marketing, agora com a Mayra. Beleza. Pessoal, a Mayra vai dar seguimento, tá? Eu vou até parar de compartilhar. Acho que você pode voltar a compartilhar, Carlos. Beleza. E a gente vai falar um pouquinho aqui dos processos, né? Acho que antes a gente pode falar um pouquinho das perguntas. O que você acha, Carlos? Vê se o pessoal quer participar. Pessoal, antes da parte da Mayra aí, acho que é legal, o Gabriel colocou aí. Tem alguma pergunta? Tinha uma pergunta aqui, Gabriel, que foi questão de marcar, né? Mas você respondeu, né? Sobre marcar a loja, tipo, e ser repostado, né? Então, assim, a ideia é repostar mesmo. É claro que sempre passa por um filtro aqui dentro do marketing, mas sempre que possível marque sim, pessoal, um Umuarama, isso é legal para a gente gerar conteúdo a partir das lojas dos perfis pessoais também. O Flávio colocou aqui como sugestão... o Flávio colocou aqui como sugestão a questão do GIF da Umuarama, né? Foi algo até que a gente tentou já fazer, mas ainda não deu certo, né? Eu acho que vale a gente tentar fazer isso em 2022, porque tem um processo do próprio Instagram aprovar, né? E você tem que, às vezes, criar muitos GIFs para ele aprovar. Mas é uma ideia muito boa, né? Justamente para a gente fazer essa utilização aí nos conteúdos. Tem outra pergunta aqui, né? Carlos, tem valor alguma ação ao vivo? A ação ao vivo ela tem relevância desde que você tenha uma audiência realmente alta, né? Vamos fazer perfis de influenciadores, sim, é legal. Agora, perfis nossos das lojas, né? Eu não vejo muito sentido, não. Eu acho que é melhor a gente explorar Reels, né? Entre outras formas também para distribuir esse conteúdo. Já em relação aos horários de dia da semana, o que acontece? Os melhores horários de publicação, seja de stories e feed, é claro que isso depende muito do perfil de cliente, mas na maioria das vezes, a média é entre 7h30 às 8h30 da manhã, das 1 às 1h30 da tarde e depois das 8 da noite, entendeu? Então, assim, e aí regra de dias não tem, cara. Isso aí é todos os dias, realmente as pessoas estão conectadas. Nesses períodos são os intervalos de almoço, à noite, quando a pessoa está em casa, de manhã ali, ela acompanhando um pouquinho as notícias. Então, em média geral, não estou dizendo que o perfil vai ser são esses horários. Por enquanto, não. Mayra, vamos seguir, então, que aí no final a gente abre novamente as perguntas. Ok. Bom, nós vamos começar com o nosso organograma, né? Para a gente poder falar um pouco da nossa equipe. Então, a gente detalhou aqui, né? O que cada um faz, onde cada um está alocado. Hoje, a maior parte do nosso time está em Goiânia. Né, nós temos somente os dois Gabriéis, né? Gabriel Campeiro e Gabriel Castro em outras unidades. Nós estamos com a nossa vaga, né, de gestor de marketing, ela está sendo trabalhada, né? A gente está aguardando a vinda de um gestor.
Eu sou analista de demanda, todas as demandas passam por mim, né? Todas as todas as solicitações das concessionárias e do grupo, tanto da UAC quanto da UAP, passam por mim. Nós temos o analista de performance, que é o Gabriel Campelo, que ele está alocado em Imperatriz, na Toyota de Imperatriz. Nós temos hoje um assistente de marketing, que entrou recentemente, a Ellen. Ela dá o apoio, né, tanto para minha parte, nessa parte de demandas, mídia cooperada, e ela também auxilia a Renata, que é a nossa analista de conteúdo. Nós temos dois designers, né? Nós temos o designer líder, que é o Diogo, e a assistente, a Taine. Nós temos também o assistente de mídia orgânica, que é o Gabriel Castro, e nós temos o assistente de mídia off e financeiro do nosso departamento, que é a Thaís. E nós ainda contamos com o apoio do departamento de compras, onde nós temos uma analista específica para as nossas compras, para as nossas solicitações. Nosso departamento é um departamento bem enxuto, como vocês podem ver, né? Assim, nós atendemos todas as concessionárias, então, assim, é um departamento onde os fluxos precisam serem seguidos de forma correta para que a gente consiga atender a todos. Então, como vai funcionar essa questão de envio dos materiais de vídeo, né? Como que a gente vai receber isso de vocês? Nós desenvolvemos, né, um link pensando justamente em melhorar o nosso processo de recebimento de solicitações, de briefings. A gente criou, então, um link que ele tem, ele vai direto para a nossa plataforma que a gente utiliza de gerenciamento de demandas e processos dentro do nosso departamento, que é o Run on It. Então, através desse link, vocês acessam ele e trabalham neste formulário de solicitação, tá? Aqui no canto direito. Nesse formulário, a gente tem primeiro as prioridades, tudo, né? A gente passa para vocês toda a questão de datas, em qual período do mês a gente tem o foco maior, onde está o nosso foco maior. E caso você precise de ajuda, né, no preenchimento, nós disponibilizamos um material para que você possa acessar esse material e verificar como faz o preenchimento desse formulário. Está passando aí na tela para vocês. Então, aí vai ter toda a parte bem detalhada de tudo que precisa ser feito. Esse material, ele está disponível no nosso diretório dentro da intranet. Então, se surgir alguma dúvida, alguém não conseguiu te responder do nosso departamento, pode entrar no intranet, que ele está lá disponível no diretório, todos esses materiais. Inclusive, a parte do... Volta, por favor, Carlos. Inclusive, a parte de eventos, tá? Então, como que a gente faz esse envio? É importante por que fazer dessa forma? Porque é uma forma de ser mais organizado, do processo conseguir ser feito sem ter perda nenhuma de nenhum material, de nenhuma informação. E o seu processo, dessa forma, ele garante uma organização na parte de, por exemplo, a Toyota em Tubiara mandou uma solicitação para nós no dia 10, e a Volks Palmas mandou uma solicitação para nós também no dia 10, mas ela mandou mais tarde. Então, assim, vai ter uma ordem, né? A gente vai conseguir seguir essa ordem de prioridades, de quem enviou primeiro, tudo mais. Essas informações gerais do briefing, ela é muito importante, porque aqui a gente consegue contextualizar toda a demanda. Quanto mais informações vocês passam para nós,
mais detalhes e mais rico vai ser o material, né? Nós vamos conseguir fazer o material de uma forma mais assertiva. Então, aqui vocês podem falar quais elementos vocês acham interessantes que tenha nesse arquivo, se é uma campanha, que campanha é essa? É uma campanha de varejo, é uma campanha, é um feirão, é uma campanha mais institucional, uma data comemorativa? Do que se trata esse material? Então, assim, quanto mais detalhes forem inseridos aqui, mais coerente vai ser o material. Então, aqui vocês vão escolher o tipo de solicitação, tá? E vão anexar para nós o vídeo que vocês fizeram, ou então as fotos, o que for, que precise de uma edição mais especial. Pode começar. Então, como que funciona esse fluxo? Como é que vai ser? Como que eu sei? Como que eu sei quando eu preciso enviar um formulário? Ou como que eu sei se eu posso simplesmente repostar? Então, vamos lá. O conteúdo ele foi criado, certo? Vocês vão fazer a seguinte pergunta. O conteúdo ele foi criado. É um conteúdo mais elaborado? Mas esse conteúdo, eu preciso que esse vídeo ele seja... eu preciso que ele seja um vídeo com alguns efeitos, com alguma legenda, algo mais trabalhado? Bom, então, se a resposta for sim, vocês precisam enviar o material pelo formulário, como eu expliquei, e aí o processo ele vai seguir dentro do nosso fluxo, dentro do fluxo do nosso departamento, para que a gente consiga te encaminhar ou então fazer a publicação diretamente das nossas redes. O conteúdo ele foi criado. Ele não é um conteúdo elaborado. Então, é um conteúdo rápido, né? É um conteúdo que dá para ir para as redes sociais, mas sem ter uma edição. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa marcar a @Umuarama. Por quê? Porque quando a gente marca a @Umuarama, o conteúdo ele vai ser analisado e possivelmente repostado. Mas quando o vendedor, né, quando a loja não marca a @Umuarama, nós não temos conhecimento desse vídeo. Então, o marketing, como não tem conhecimento desse vídeo, a gente não consegue analisar esse material, né, e fazer a repostagem da forma como deve ser. Ok? Deixa eu passar. Beleza, Bom, pessoal. Você pode falar? Acho que o Não, Mayra, pode continuar. acho que o Gabriel agora vai responder algumas perguntas, mas antes desse slide final aqui, né, só para deixar como mensagem, a Mayra mostrou um pouquinho do processo que eu acho que vai somar bastante, né? Mas a gente deixa uma frase aqui que realmente faz muito sentido do que a gente conversou com vocês hoje, né? É uma frase do Bill Gates que fala, né? Se você quer chegar onde a maioria não chega, faça o que a maioria não faz. Então, a gente agradece muito, viu, pessoal, esse espaço agora que vocês realmente tiraram um pouquinho da rotina para aprender, né, e também para compartilhar. Tem algumas perguntas que a gente vai responder agora também. Mas antes, pessoal, da gente responder as perguntas, eu gostaria que vocês colocassem no chat aí, né, um feedback do treinamento, se achou legal realmente essa iniciativa, se querem ter mais, pelo menos uma vez a cada 60 dias, para a gente atualizar um pouquinho vocês. Então, manda no chat aí o que acharam, antes da gente responder aí, só para a gente ter essa interatividade também. Vai lá, pessoal. Eu quero até abrir uma observação aqui rapidamente, que é o seguinte: essa frase de Bill Gates, faça o que a maioria não faz. E hoje nós estamos já num cenário onde a maioria já faz, né? Assim, a gente vê como as empresas já estão presentes no digital, né? Então não dá para a gente ficar de fora mesmo. Então, como até uma sugestão aí para vocês, que eu acho que nós aqui mais da parte comercial, na parte operacional, às vezes a gente fica um pouco mais limitado em relação à criatividade. E então, assim, de repente a gente fazer uma troca, né, de boas práticas, a gente ter contato, ter acesso a alguns vídeos legais, isso aí vai nos inspirando, até porque a gente está no mesmo segmento. Então, às vezes um vídeo bacana, uma edição que a gente não tinha pensado, a gente, né, acende uma luzinha. Então, eu acho que essa troca é legal, da gente, enfim, da gente compartilhar aí esse material que a gente está criando.
E até o feedback de vocês também, né? A gente às vezes posta, a gente troca uma ideia aqui, posta alguma coisinha. Então, vocês estarem ativos nisso também, de, poxa, esse aqui foi muito legal, ó, esse aqui lembra aquele aplicativo que eu te falei, ó, de repente experimenta com ele, que vai ficar mais legal ainda, ah, esse aqui ficou show com uma musiquinha e ia ficar melhor ainda. Então, assim, eu acho que realmente é um trabalho para ser feito a duas mãos, né? Nós ali da ponta e vocês com conhecimento muito mais aprofundado nesse negócio, eu acho que é muito bom esse contato que a gente está tendo, muito importante, parabéns aí pela apresentação de todos, mas acho que a gente pode continuar fazendo isso aí a duas mãos, tá bom? Perfeito, perfeito. Muito obrigado aí, viu? E assim, esse treinamento a gente quer depois desmembrar em menores, mais específicos, né? A ideia era trazer um panorama geral, mas é o que você disse, né? Às vezes a gente vem depois com, vamos pensar em vídeo, eu vi muita gente pedindo, vamos pensar nisso, a gente desmembrar em menores. Lembrando que todo esse conteúdo, pessoal, ele está sendo gravado, a gente vai subir depois, vocês vão poder rever também. E os próximos também, né? Que realmente a gente quer colocar isso, instituir isso mais vezes, né? Claro que para não atrapalhar, sim para somar. Tudo isso vai ficar depois no nosso diretório, né? Nossos arquivos também, tá bom? Muito obrigado. Gabriel, se quiser responder as perguntas aí do chat. O Wendel está com a mão levantada, acho que ele pode comentar, beleza. E aí já eu respondo. O Wendel. Bom, pessoal, jogo rápido aqui, só até respondendo aí sobre a questão da efetividade, né, dessa iniciativa. Eu queria, assim, parabenizar aí o Carlos, o Gabriel, a equipe de marketing, pela iniciativa em si. Eu vou dizer que eu até me senti surpreendido, porque vocês trouxeram muitos dados aí, né, de macro, de micro negócios, trouxeram dicas práticas, muito bacana. Em cima dessas dicas práticas aí, para quem não trabalha, aqui no segmento motos, a gente trabalha bastante, e, cara, isso é habilidade, viu? Quanto mais a gente vai mexendo, vai trabalhando, a gente vai tendo mais proximidade com as ferramentas e vai melhorando nosso conteúdo. É bacana também essa parte de processos que nós estamos instituindo, que isso é muito importante, e acredito que uma evolução que até eu discuti bastante com o Gabriel ultimamente é a questão de acompanhamento, né, de resultados, relatórios pontuais. Vocês me desculpem a minha voz, que eu não estou 100%, mas é acompanhamento. Isso é importante para a gente poder enxergar, né, dentro de tudo que a gente discutiu aqui, que está sendo colocado, o que a gente está trazendo de retorno. O Facebook ainda é uma ferramenta muito usada, mas é uma ferramenta que a gente alcança cliente Harley, não é? Para a gente entendendo, né? Até uma reunião que a gente teve esse mês agora, até fiz um pequeno relatório da reunião, mandei para o Gabriel com algumas dicas aí, Carlos, que ele até ia compartilhar com você, algumas coisas que a gente discutiu, alguns testes que a gente tem que entender como a gente pode fazer também. E, assim, acredito que é muito válido de dar sequência, aproveitar que a gente está começando isso aqui já no início do ano, e dar sequência na pontualidade desses encontros para a gente poder estar discutindo, estar evoluindo, porque realmente marketing digital, vendas digitais, hoje é essencial para tudo. Essa parte de metaverso, você comentou, semana passada estava até comentando com a Luciana sobre isso também. Então, assim, se a gente não estiver antenado, nós vamos ser pego com aquele ditado, né, com as calças na mão. Então, muito bacana a iniciativa, vamos dar sequência, peço até por favor de dar sequência desse tipo de treinamento, e deixo aí essa questão do acompanhamento, para a gente conseguir ter métricas para enxergar melhor nossas ações e nossos investimentos convertidos em resultados. Valeu, galera, obrigado, viu? Perfeito, Wendel. Muito bom, né, também que você comentou, que a Luciana comentou, e realmente, assim, como a Luciana falou, nesse trabalho de duas mãos, né, a gente, como a Mayra apresentou, né, a gente tem um departamento enxuto, a gente tem várias outras coisas rodando, né, mas a gente quer realmente startar isso junto com vocês. Até respondendo um pouquinho aqui, né, por exemplo, comentário aqui que já marcavam a gente não repostava. Sim, realmente, mas a gente fez algumas atualizações em processos nossos justamente para a gente conseguir
continuar dando atenção para isso, né, e começar a publicar de novo esses materiais. Então, a gente tem 2 analistas do time, que eles diariamente vão ficar passando ali nas redes sociais, respondendo as mensagens e repostando esse material ali via stories, né? E assim, esse material, até começando a responder algumas questões aqui, assim, a tendência dele é ser um conteúdo muito por alto, né? Ele, claro que vai ter, em alguns casos, a questão mais comercial, porém, não vai ter, assim, um teor muito grande de aprovação. Então, geralmente, material nos stories, a gente vai estar repostando, tá bom? Material em Reels também é a mesma coisa. Agora, se for uma coisa muito teórica, se for uma coisa muito peculiar, né? Sei lá, tá mencionando um preço, alguma coisa assim, aí sim a gente, como marketing, vai ter mais um cuidado, né? Ou se não tiver tanto atrelado à marca, tá bom? Que às vezes pode acontecer, né? Assim, produzir um material, achou bacana porque viu em outro local, mas não faz tanto sentido a gente, como marca, repostar, tá bom? Faz mais sentido você, como criador pessoal do seu perfil, postar, mas a gente, como marca, não repostar, entende? E aí, claro, a gente tentar sempre trazer esses feedbacks, né? Temos uma pergunta aqui, ó. Deixa eu só voltar aqui, peraí, uso diariamente. O do ao vivo, o Carlos falou. A gente tem uma pergunta aqui do Moarama, que foi a questão do... Deixa eu até voltar onde é que foi aqui. De preço. Só um minuto, pessoal. Vou achar a ordem aqui novamente. Tem 4 aqui, Gabriel. Tem assim, ó, Reels e feed de veículos em estoque. Qual o tempo de interação entre o envio da informação da equipe comercial e a publicação? Beleza. Seguindo esse fluxo que a Mayra apresentou, realmente esses conteúdos, a ideia é que vocês tenham esse filtro e podem ser junto com a gente, tá? Podem perguntar para a gente ali no grupo, por mensagem e tudo mais. É um material que realmente a gente precisa receber para editar ou para fazer alguma coisa? Não, Gabriel, não é. Então, você já pode publicar direto caso você está publicando nas suas redes sociais, tá bom? Não, Gabriel, eu gravei aqui, eu não vou usar na minha rede social, eu quero que vocês repostem, né? Aí sim, também, a ideia é encaminhar diretamente para a gente. Realmente, o material pronto, né? Tipo, galera do marketing, só repostem. Aí, pessoal, infelizmente, todo esse material que a gente receber, ele vai entrar em um fluxo, tá bom, aqui dentro. E assim, eu falei até com a Mari que nem dava para a gente trazer datas, porque às vezes isso é um pouco difícil, uma vez que a gente tem questão de campanhas e tudo mais rodando. Mas a ideia é que, assim como as fotos de entrega que a gente recebe, a gente tenta colocar aqui na fila para ser postado o quanto antes. Então, a tendência é que esse material que vocês vão encaminhar para a gente siga essa mesma ordem. Se for um material muito elaborado, a gente tem uma produtora que trabalha com edição de vídeo, aí esse material a gente ainda precisa encaminhar, então, querendo ou não, vai demorar um pouquinho mais, né? Porque vai precisar editar, enfim, fazer toda uma questão de roteiro para eles. Mas é um vídeo rápido, ó, um consultor fez esse vídeo aqui, tá muito bacana, tá aqui MKT. Assim que chegar, né, a gente vai tentar realmente o máximo possível ali já repostar para esse material estar já na mídia, né? Stories enviado pelo time. Beleza. Stories enviado pelo time de vendas, onde eles marcam o Moarama, qual o tempo para repostar. Então, a ideia, né, que nesse fluxo é o quê? Como eu falei, todo dia agora a gente está analisando as redes sociais. Às vezes tem um problema de conexão de celular, mas a gente vai tentar fazer isso bem assíduo mesmo, todos os dias. A tendência é que a gente faça isso pelo menos uma vez no dia. Então, assim, se você publicar e coincidir com esse horário que a gente está vendo, já vai ser repostado. Ah, eu marquei hoje, enfim, mas só republicar amanhã. Aí vai ser justamente por causa dessa questão da gente visualizar. Lembrem que são mais de 20 perfis, né? Então, fora isso, ainda tem mensagens e ainda tem todo o processo que a gente faz, né, de modo geral, como marketing. Então, a tendência é que dentro dessas 24 horas a gente consiga repostar o material, tá bom? Alguma regra, pré-requisito, etiqueta para as publicações, haverá um filtro antes. Como eu falei, né, a gente vai fazer esse filtro. Se for um material que realmente foge demais da marca, né, enfim, alguma coisa assim nesse sentido, a gente não vai repostar.
e vai comunicar quem criou, né, ou quem enviou. Mas se não tivesse essa questão mais fora assim desse contexto, né, certamente vai ser republicado direto, tá bom? Aqui era a outra pergunta que eu tinha achado. Como funciona a questão de preços, em relação ao código de defesa e tudo mais? Geralmente, se a gente produzir um material que ele vai citar preço, na prática, pessoal, existe um termo de conduta, né, que a gente deve seguir. Que ele diz o quê? Que a gente não pode, de maneira nenhuma, mencionar somente parcela de carro, mencionar somente uma coisa. Por exemplo, se você está falando de um dipor, então coloca na legenda, tá? Vocês devem fazer isso na legenda ou diretamente no vídeo. Ou então a gente, como postal, vai colocar essa informação, tá? Isso em caso de ações comerciais. Você quer falar uma parcela de R$500. Obrigatoriamente, né, tem que dizer também na legenda a entrada, a parcela e a residual, se tiver. Então, quando encaminhar esse material para a gente, deve conter essas informações. Se você, como consultor, postar direto, fiquem atentos a essas informações também, tá bom? O Júnior Brasil comentou sobre essa questão dos stories, né? Se não for aprovado, para a gente avisar a equipe para não gerar expectativa que ele acha válido um canal. E aí, como comentado, né? Se for um material mais brando, a gente já vai repostar direto. Caso seja algo mais complexo, a gente vai fazer essa análise, né? Realmente se vai postar ou não. Todo o material, para a gente fazer um filtro com o time, fica um pouco mais complicado. Mas, realmente, esses materiais mais técnicos, né? A gente vai tentar recorrer ali à ponta, né? Para ter esse filtro. Ou caso algum consultor, alguma coisa assim encaminhe, a gente vai tentar mostrar ali para a ponta para que ele faça essa análise também junto com o time de marketing. Sobre o acompanhamento de demandas, né, colocaram aqui, o nosso sistema, pessoal, ele não tem essa atualização ainda, né? Então, é algo que a gente vai viabilizar da melhor forma, mas, por enquanto, segue esse acompanhamento via WhatsApp mesmo. Então, você abrir um processo, você tem ciência ali dos prazos, sei lá, não recebeu, chama lá no grupo do WhatsApp e pergunta, pessoal, essa demanda já foi, qual é o status? Mas a gente vai tentar fazer isso também, né, implementar esse processo. Lembra que é um processo novo que a gente está criando para fazer com que vocês tenham esse acompanhamento. O job está em redação, está com design, está pronto, vamos enviar para aprovação, está em correção, foi publicado, foi concluído, entendeu? Para vocês conseguirem ter esse acompanhamento. Tem um feedback da galera, muito bacana. Acho que tem um de processo aí, a última, o Gabriel. Só abre o formulário e mostra a respeito do preenchimento, né, para a gente finalizar, porque 11 horas, né, era o nosso prazo limite. Beleza. Deixa eu só achar aqui a pergunta dele. Até para o dele, Carlos. Mayra, por gentileza, comentar a respeito do preenchimento do link nas ações, que não há necessidade de produzir um para cada modelo, como havia feito no início aqui da Citroën. Lógico, se houver necessidade do comentário. Você quer que eu responda, Gabriel? Pode responder, Mayra. Então, isso aconteceu tanto na Citroën quanto em uma Toyota, eu não lembro a cidade. O que acontece? Não há necessidade de vocês encaminharem vários formulários. Por exemplo, na campanha de janeiro, nós temos 4 ofertas para serem trabalhadas. Então, não há necessidade de vocês encaminharem 4 formulários. Somente um formulário. E lá na descrição, aí vocês vão colocar as 4 ofertas, tá? E nos anexos, vocês anexam os textos jurídicos. Não há necessidade de encaminhar mais de um formulário. Vai ter uma campanha, mas vai ter um evento junto, a gente precisa de algum material, também não há necessidade de encaminhar tanta coisa, a não ser que o evento seja uma feira de agronegócios. Caso contrário, vocês encaminham a campanha e na descrição vocês informam que vocês precisam de adesivo para vitrine ou algum outro material pertinente àquela ação, ok?
Beleza. Pessoal, então a gente... quer falar algo, Gabriel? Deixa eu só compartilhar aqui rapidinho, tá, Carlos? Tá. Só para a gente finalizar. Eu até preenchi aqui, pessoal, um exemplo. Ó. Aqui a gente tem informações gerais. A ideia das informações gerais é que seja compartilhado o que você espera da campanha, tá? Mais varejão, com foco em Natal, foco em Ano Novo, foco em Carnaval e etc. Aqui em ofertas é onde você vai trazer as ofertas igual era feito naquele documento do Word. A diferença é que lá no Word ele estava separadinho em cada célula, né? Mas, por exemplo, ó, eu posso só dar um espaço. Então, eu tenho o carro, o ano, o modelo, a cor desse veículo. Em algumas marcas tem a questão de código. Então, se a sua marca tiver um código, coloca, porque facilita a gente encontrar, né? Às vezes uma cor que eu acho que é branco, não é branco para você. Então, para a gente ter realmente certeza do modelo. Unidades em estoque é interessante. Se for um de por, de tanto por tanto, é com foco em parcela, então coloca aqui entrada de tanto, mas parcela de tanto, entendeu? E aí aqui nos anexos, realmente como a Mayra falou, você pode botar todos os textos jurídicos em um único documento, ou se quiser separar, é só anexar tudo aqui, entendeu? Então, num só formulário você consegue encaminhar todas as informações. E aqui, assim, eu fiz um teste, não tem limite de caractere, então vai dar para você realmente colocar aí bem detalhadas as informações. E aqui vocês podem marcar, né, algum material ou alguma questão que você queira adicionar no seu briefing. Então, assim, é mais esses dois detalhes mesmo para acompanhamento. Beleza, Gabriel. Gente, então, agradecer, viu? Muito obrigado aí, um excelente dia de trabalho para todo mundo, viu? Espero novas oportunidades para a gente bater um papo aí. Muito sucesso para esse ano de 2022 para todos. E contem com a gente aqui do time de marketing, tá bom? Obrigado, pessoal. Valeu!